Cego de Jericó. A palavra de Deus nos diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos irmãos, como já disse, o texto é um texto muito conhecido. Creio que todos têm ouvido falar sobre este assunto, mas nesta manhã o Senhor colocou esta palavra no meu coração para trazer uma breve reflexão para a vossa vida. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, seu ministério terreno, diversos milagres foram realizados pelo Senhor. O Senhor Jesus, ele com certeza tinha prazer em fazer este bem à humanidade, pois a Bíblia diz que um dos motivos dele ter se manifestado, claro, além de trazer essa grande salvação que recebemos da parte dele, mas ele também veio para desfazer as obras do diabo, veio para levantar os caídos, para ressocializar aqueles que estavam distantes, abandonados, e o Senhor Jesus verdadeiramente provou isso na prática. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, em um dado momento, ele entra na cidade de Jericó, como o texto sagrado diz, e quando ele entra na cidade de Jericó, ele vai se deparar com a situação de um homem que estava vivendo uma situação deplorável. Embora costumamos dizer que o nome deste homem que aqui estava, que era portador de uma deficiência, ele era cego, podemos ver, segundo a Bíblia, que ele era chamado de Bartimeu, onde, na verdade, essa palavra ela é a junção de duas palavras, né? Bar e Timeu, que quer dizer filho de Timeu. Podemos dizer essa expressão bar, da ideia de filho, e aqui ele é chamado como Bartimeu, ou filho de Timeu. Por algum motivo, que existem várias especulações, não queremos entrar nesse, vamos dizer assim, nesse debate, nesse pensamento. A ideia é falar a palavra. Entre tantas as ideias que surgem acerca disso, podemos apenas resumir o que a Bíblia diz, que ele era cego. Provavelmente, a um determinado tempo, ele estava ali naquela cidade de Jericó e mendigava, diz a Bíblia. A palavra de Deus é clara em dizer que ele era cego, que ele mendigava e que ele estava à beira do caminho. A Bíblia destaca claramente isso aqui: cego e à beira do caminho e mendigando, como acabei de citar aos amados irmãos. A cidade de Jericó talvez fosse um lugar onde, no contexto daqueles dias, ou até trazendo nos dias de hoje, para uma pessoa que conhecia o histórico da cidade, talvez fosse um lugar que menos um rabi, um mestre, quisesse entrar ali pela história da cidade, historicidade da cidade, pelos fatos que ocorreram naquela cidade, pois, segundo entendemos pela Bíblia, existia ali duas Jericó, uma que havia sido destruída, outra que havia sido erguida, ou melhor, em uma parte monturos de uma, e em outra parte uma nova que estava erguida, e existiam profecias que aquele que edificasse novamente ou reedificasse essa cidade estaria debaixo de maldição, e isso aconteceu. A destruição aconteceu no momento ali em que Josué, todos conhecem a história, entra na cidade
a cidade é totalmente destruída. Mais à frente, no livro de 1 Reis, se não me foge a memória, essa cidade ela vai ser reerguida novamente. E alguns acreditavam que essa cidade, para alguns, no sentido místico, né, daqueles dias, essa cidade vivia momentos difíceis por estar, segundo pensamentos, talvez debaixo de uma maldição por essa situação. Mas Jesus, ele não olha essas dificuldades, essas barreiras, pois para ele não existem limites. E Jesus, diz a Bíblia, que ele entra na cidade de Jericó. E quando ele está entrando naquela cidade, podemos até usar uma frase, eu ouvi uma vez, Jesus é o caminho, mas estava passando no caminho. É o caminho que passa no caminho. Jesus vai passando naquele caminho e naquele dia, aquele cego que ali estava, e mesmo sem enxergar, pois ele era cego, mas provavelmente tinha a audição aguçada. E ele ouviu falar, ouviu dizer que Jesus estava passando naquele lugar. E quando ele escuta que Jesus está passando ali, eu creio que ele coloca na mente, no coração, de agarrar a oportunidade. Existem oportunidades que não podem ser perdidas de maneira nenhuma, principalmente quando se fala no âmbito espiritual. Ele viu que a sociedade, os meios, humanamente falando, não poderia resolver o seu problema por ser portador de uma deficiência. Mas quando ele soube que Jesus estava passando, quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele viu a oportunidade de agora ter a sua vida mudada, transformada pelo que ouviu falar de Jesus. E ele não fez da sua limitação, da sua cegueira, algo para lhe paralisar. Pelo contrário, ele, na dificuldade, na sua limitação, ele conseguiu um impulso para superar aquela dificuldade e ir a Jesus para resolver o seu problema. Então ele começa a clamar em meio a uma multidão, e ele vai clamar de uma forma diferente, ele vai clamar de uma forma que chame a atenção do mestre. Ele gritava, a expressão clamar dá a ideia de gritar em alta voz, e em meio à multidão ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém chegou, pediu para ele calar, disse que ele parasse com aquilo, mas mesmo assim ele insistiu. Isso aqui dá a ideia da perseverança. E ele perseverou em gritar, em clamar, em gritar pelo Senhor. E a Bíblia diz que Jesus parou. É interessante aqui, como já falei inicialmente, que ele estava à beira do caminho, é o que a Bíblia diz. Ele não estava no caminho. Quem estava no caminho era Jesus, a multidão, mas ele estava às margens, ele estava à beira, ao lado. Ele era uma representação daquele que está às margens da sociedade, daquele que está abandonado, daquele que está jogado, daquele que é desprezível nos dias atuais. Para alguns, não é desprezível no sentido que eu falo de alguém que não é visto, está às margens da sociedade. Mas Jesus também para aqueles que estão à margem da sociedade. Jesus também para aquele que está à beira do caminho. Jesus também para aquele que está em uma situação difícil. Jesus vindo à direção de Bartimeu, que entendemos pela Bíblia Sagrada, Jesus indo à sua direção, ou ele vindo ao próprio Senhor Jesus, o texto é claro em que quando ele sai, ele ouve que Jesus está chamando. Olha, vem, tem bom ânimo, o mestre te chama. Quando ele vem ao encontro de Jesus e ambos ali vão se encontrar, acontece algo aqui que a Bíblia destaca no versículo de número 50, que revela a confiança em que Bartimeu estava. A Bíblia diz que ele, tomando de si a sua capa, ou lançando de si, melhor dizendo, levantou-se e foi ter com Jesus. Esta capa, ela representava muito na vida de Bartimeu.
Pois podemos ver, até segundo o que a lei dizia, o Antigo Testamento faz menção disso, acerca de algumas leis, que aquele que precisasse, por exemplo, para uma alimentação, poderia pegar sua capa durante o dia e deixar como penhor em um determinado lugar, e antes do pôr do sol, é o que diz no livro de Levítico, esta pessoa poderia retornar, talvez já passando o dia mendigando, retornar até o credor, pegar, fazer o pagamento e agora tomar de si novamente a sua capa. A capa tinha uma importância na vida de Bartimeu e de todos aqueles que mendigavam naqueles dias. A capa serviria para protegê-los do frio durante a noite, a capa serviria como um penhor, a capa serviria como talvez um alvará que o Império Romano dava para uma licença para alguém poder mendigar, e aquilo ali representava a vida de Bartimeu. Eu não sei quanto tempo ele estava com aquela capa, mas no momento em que alguém chegou e disse: tenha bom ânimo, o mestre te chama, a primeira coisa que ele vai fazer é lançar de si ou jogar esta capa. Dá a ideia de que Bartimeu tinha uma confiança tão grande que ele não iria mais precisar daquela capa, que ele lança ela e diz: eu vou procurar agora ir até aonde está Jesus, pois quando eu encontrar-me com o Senhor Jesus, a minha situação será mudada, eu não precisarei mais desta capa. Então, assim ele fez, chegando diante de Jesus, Jesus vai fazer uma pergunta que parece até um paradoxo aqui, sendo Bartimeu cego, ou sendo este homem aqui cego, Jesus vai perguntar a ele: o que queres que eu te faça? Logo, é claro que ele diria: eu quero ver, eu quero enxergar. Era a maior necessidade dele naquele dia. Se ele voltasse a enxergar, a sua vida novamente seria mudada, ele seria novamente injetado na sociedade, ele poderia trabalhar, ele poderia ter uma vida normal como qualquer uma outra pessoa. Mas quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Jesus está ativando na vida de Bartimeu, podemos dizer assim, um gatilho no qual ele colocaria para fora, expressaria qual seria a sua real necessidade. Embora Jesus sabendo, ele queria ouvir de Bartimeu. Me permita aqui abrir um parênteses para dizer a você que está nos acompanhando através destes veículos de comunicação. Talvez o Senhor tenha permitido determinadas situações na sua vida para que você coloque para fora, expresse aquilo que na verdade você quer, aquilo que você deseja do Senhor Jesus. Coloque para fora, converse com o Senhor, conte para Ele a sua história. Ah, mas Ele já sabe tudo, Ele conhece tudo, é verdade, mas o Senhor quer que você coloque para fora nesta manhã, diante dEle, os seus problemas, a sua fragilidade, a sua dependência, aquilo que você necessita dEle, e com certeza Ele vai te ouvir. Logo, Bartimeu vai dizer: eu quero enxergar, eu quero ver. Algumas expressões, ou melhor, algumas traduções bíblicas mais atualizadas hoje já transmitem essa frase com a seguinte expressão: que eu tenha vista novamente, o que alguns acreditam que há a possibilidade que em dado momento Bartimeu tenha enxergado em algum momento. Não podemos afirmar, a Bíblia não diz, há especulações. Mas voltando aqui, vamos dizer ou acreditar que talvez ele tenha visto ou tenha tido a visão em algum momento e por algum motivo ele tenha perdido essa visão. E ele diz ao Senhor: eu quero ver de novo, eu quero ter a oportunidade de enxergar, eu quero ter essa chance. E naquele instante a resposta de Jesus é muito contundente. Jesus vai responder a ele no versículo de número 52. Vai, a tua fé te salvou. Preste bem atenção. Bartimeu está querendo enxergar, mas Jesus está dizendo: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu não está à procura de salvação. Bartimeu está à procura da visão. Mas
A prioridade de Cristo não é cura. A prioridade de Cristo não é algo secundário. A prioridade de Cristo é salvar o homem. É salvação. O maior presente não era a visão de Bartimeu. O maior presente é salvação. E Jesus prioriza aquilo que é de mais importante. Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Após a expressão vai, a tua fé te salvou, a Bíblia diz que logo ele viu. Quando ele viu, aí agora a história mudou. Ele agora tem salvação prometida por Cristo, ele tem a visão restaurada e algo ainda tremendo acontece aqui. A Bíblia diz: e ele seguiu a Jesus pelo caminho. A situação de Bartimeu foi mudada. No início do texto, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Mas agora, depois da restauração, Bartimeu não está mais às margens da sociedade, Bartimeu não está mais à beira do caminho, Bartimeu agora está no caminho e segue o caminho que é Cristo. Então eu concluo essa breve reflexão nesta manhã, dizendo: aqueles que já servem a Deus, creia que Ele é poderoso. Jesus é poderoso para mudar e transformar essa situação. Basta você crer, confiar e expressar aquilo que está na tua alma ao Senhor. Ele mudará a situação. E se porventura tem alguém que está nos acompanhando, que ainda não teve essa experiência de salvação, ainda não é crente na pessoa bendita de Jesus, não teve ainda essa experiência de salvação, eu quero te dizer que Jesus é capaz de entrar na tua Jericó, entrar na tua história, mudar a tua vida, te dar o maior presente que é a salvação, restaurar a tua visão espiritual e mudar a tua situação, da sarjeta para o caminho. Então receba esta palavra nesta manhã e seja abençoado em nome de Jesus. Com a autorização do ministro aqui presente, dos ministros, eu quero orar por tua vida. Se possível for, curve sua cabeça e ore comigo onde você estiver. Querido Deus, amado Senhor, aqui estamos, Pai, diante da tua presença, depois desta breve reflexão. Queremos te louvar, Senhor, por esse privilégio e te pedir, Senhor, que esta palavra, nesta manhã, ela trabalhe nos corações, trabalhe nas vidas e que esta palavra ela sirva nesta manhã como antídoto